Para ser terapeuta holístico, não basta simplesmente você querer ser um profissional, um terapeuta, mas viver isso como uma missão de vida. E realmente se comprometer em ser um profissional de sucesso. Não simplesmente porque você só quer ganhar financeiramente, mas porque você quer realmente impactar a vida de muitas pessoas. Porque eu acredito que a terapia holística pode salvar o mundo. E se você quer ser um terapeuta holístico, você tem como missão, você tem como propósito impactar positivamente a vida das pessoas. Eu sou Kátia Bazan e hoje eu tô aqui com a Aline Schulz, que é uma grande irmã de caminhada, uma amiga de coração e, ao mesmo tempo, na minha opinião, uma grande profissional, uma terapeuta holística de sucesso, que já vem atuando há mais de 10 anos também nessa área, né, Aline? Prestes a completar 10 anos. Isso, prestes a completar 10 anos, então. Achei que era mais até. Então, Não, tá mais 2006. ou menos na mesma... Formalmente 2006, que foi quando eu comecei. Legal. Então, ela tem uma bagagem enorme. Desde que ela realmente assumiu que ela ia se tornar terapeuta, ela só fez isso na vida. Ela não fazia outras coisas, ela não tinha outras profissões, a não ser a profissão de terapeuta. Na minha opinião, dentre todas as pessoas que eu tive contato até hoje, a Aline é uma das terapeutas que mais teve prosperidade financeira. E nós vamos falar hoje sobre o que aconteceu na vida dela para que ela realmente tivesse sucesso. E também porque eu vejo que ela é uma pessoa que não só quis ser uma terapeuta, mas ela vestiu a camiseta, como a gente diz. E ela realmente se colocou à disposição de viver essa missão, de ter esse propósito na vida dela e de fazer o impossível, de quebrar barreiras que talvez outras pessoas nunca quebrariam, para estar aqui hoje, inclusive, diante dessa câmera para falar para vocês e contar a história dela. Tudo bem, Aline? Tudo ótimo, gente. Estou adorando estar aqui com vocês, nesse espaço da Kátia Bazan, para poder falar um pouquinho sobre a minha caminhada. Muito bom. Aline, conta para esse pessoal como tudo começou. Por que tu se interessou pela terapia holística? Pois é, sabe que quando se fala de terapia, eu olho para trás na minha vida e eu vejo que eu sempre quis ajudar as pessoas. E eu brinco hoje dentro do consultório, que eu estou encerrando as minhas atividades como terapeuta, agora completando 10 anos para poder fazer uma transformação que depois eu falo. E para mim foi muito especial notar que eu pude ajudar as pessoas de uma maneira séria e efetiva. Porque eu sempre quis ajudar as pessoas desde que eu me lembro de pequenininha. E eu ajudava da maneira errada. Ajudava quem não tinha me pedido, ajudava quando eu enxergava, e não é por aí o caminho. E aí eu decidi que eu poderia estudar e me tornar uma terapeuta. E aí eu fui atrás de cursos, fui atrás de diversas técnicas diferentes, né? E comecei a atender. E é engraçado porque meu primeiro consultante foi meu irmão. Então, meu primeiro consultante, sendo alguém da família, já me deu um baque muito grande, porque eu não sei se eu preferia atender um estranho ou se eu preferiria atender alguém da família, pela cobrança, por que motivo for. Mas eu lembro de que a primeira pessoa que eu indiquei meu primeiro floral, de ter feito a consulta direitinho, foi meu irmão Cassiano. Isso para mim foi muito gratificante. Então, eu decidi me tornar terapeuta porque eu quis ajudar as pessoas de uma maneira certa, correta, num lugar ideal, principalmente para quem estava desperto para esse momento de pedir ajuda para transformar a sua vida para melhor. Ótimo. Até porque muitas vezes a gente cai nessas armadilhas de começar a estudar essa área holística, essa área espiritualista, e as pessoas elas começam a perguntar tudo sobre o assunto. De maneira informal até, né? A gente tá, às vezes, em algum lugar, as pessoas começam a perguntar. E se você não se posiciona como um profissional que trabalha com isso, as pessoas acabam abusando da sua boa vontade. E não te veem como um profissional sério. E é justamente sobre isso que nós estamos falando, que nos últimos vídeos eu tenho falado da importância de você se assumir como um terapeuta, como um profissional de sucesso. Porque se você não tiver essa postura, você vai cair nas armadilhas da vida e vai acabar, ao invés de ajudar da maneira certa, como a Aline está comentando aqui, você vai ajudar da maneira errada, querendo fazer as coisas não num ambiente profissional, num ambiente propício para que a pessoa esteja ali para se autoajudar, para se curar.
Porque eu acredito muito que nós, terapeutas, ajudamos as pessoas a se ajudar. Você não cura ninguém, você não ajuda ninguém, você é simplesmente um instrumento para que essa mudança e essa transformação na vida da pessoa aconteça. Ótimo. E Aline, como tudo começou com a terapia holística em si, assim, quando que tu resolveu realmente se tornar uma profissional? O que que aconteceu? Porque eu acho a história da Aline muito legal. E agora eu quero que tu conte mesmo a tua história, assim, toda essa mudança drástica que aconteceu na tua vida quando tu resolveu ser terapeuta. Bom, eu sou natural de Santa Cruz do Sul, uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, do interior, né, do nosso estado, mais para o centro do estado, porque hoje eu moro na Serra Gaúcha. E eu era professora municipal concursada estável, já tinha passado pelo estágio probatório, havia meu apartamento próprio, meu carro próprio, toda a vida montada. Eu brinco que era só esperar se aposentar. Sou filha de professor também. Na minha família, alguns dos meus irmãos são professores, então nós temos toda uma caminhada muito dentro da área da educação. E eu sempre gostei de lidar com pessoas. Só que aí eu comecei a sentir uma vontade de pesquisar formas mais eficientes de ajudar as pessoas, é aí que eu entrei na parte da terapia. E eu fui começando os primeiros 2 anos, porque eu comecei a atender no dia 5 de janeiro de 2006. Então, dia 5 de janeiro de 2016, estou completando 10 anos. É uma década, até me sinto velha falando um negócio desses. Mas essa é a verdade. Uhum. Então, dia 5 de janeiro, eu tinha recém me mudado, eu havia me separado da primeira relação, que hoje eu estou casada novamente, e eu tinha, a primeira coisa que eu montei dentro do meu apartamento, porque eu atendia, olha só, dentro do meu apartamento, e era cozinha americana, então a pessoa só não via nesse meu apartamento o meu próprio quarto, porque ela tinha acesso ao banheiro, ela tinha acesso à sala, que era onde a gente fazia consulta, e aí levava para o quarto, que é onde tinha a maca para fazer todo o trabalho energético lá dentro. E via a cozinha tudo aberta. Foi o meu início, foi assim. E aí eu terminei de arrumar, botar o tapete no chão, bonitinho. Primeira coisa que eu arrumei foi a sala para atender. Tocou o telefone. Minha prima foi a primeira pessoa que eu passei reiki de maneira profissional. E o meu irmão foi o primeiro consultante de uma maneira profissional. Então, aí eu comecei a atender paralelamente nos intervalos que eu tinha como professora. Então, todos os dias eu chegava em casa umas 5h15 da tarde, porque terminava às 5 o horário da escola. Acho que sim, porque já faz tanto tempo agora, nem me lembro mais. Olha como parece outra vida nessa vida. Que às 6 horas eu sempre marcava uma pessoa para atender. Então, eu atendia uma pessoa sempre ao final da tarde. E final de semana, sábado eu atendia o dia inteiro e se alguém precisasse, no domingo. Amava o que eu fazia. Então, para mim, não me importava de ser sábado e domingo. E aí, como eu fui me especializando e no período me tornei mestre reiki, porque a gente vai buscando formas de ajudar melhor o nosso consultante que chega. Então, eu me tornei mestre reiki e comecei a trabalhar, então, com cursos também no final de semana. Então, eu caí numa grande armadilha no início, que foi trabalhar de segunda a segunda. Por quê? Porque para mim não era trabalho, era amor, era paixão, era uma delícia ver a pessoa chegar até você totalmente dentro de um problema e ela sair de lá com uma solução, com uma luz no fundo do túnel. E aí eu comecei a cair nessa armadilha. E aí chegou um momento em que eu entrei numa nova relação forte, que é a relação que eu mantenho até hoje. E essa nova relação fez com que começasse a surgir, como é que eu vou te dizer, desafios de assumir mais ainda isso. E aí começou a aparecer o desafio de me mudar de Santa Cruz do Sul para Nova Petrópolis, que é onde eu moro até hoje. E isso foi em início de fevereiro de 2008. O que aconteceu? Em 2007 eu saí da escola e eu assumi uma pasta da educação física, que é o que eu sou professora, da Coordenadoria Regional de Educação, e comecei já naquele período a aplicar todas as técnicas que eu tinha de terapia com os grupos de professores que eu já exercia toda essa coordenadoria lá, de parte didática dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, levava para o brasileiro. E aí, então, eu saí da escola e comecei a atender de novo, mais fortemente ainda.
Aí veio o pedido para mim morar aqui, para eu morar aqui. E aí eu disse, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Por quê? Porque a minha vida inteira eu fui assalariada. A minha vida inteira, gente, eu recebia o meu dinheiro certinho no final do mês. E eu pensava, ok, agora isso vai para tal conta, isso vai para isso vai para poupança, isso vai para o investimento aqui e tal. Porque eu já estava comprando data show para dar cursos também junto, né? Porque o que acontece? Quando você se torna terapeuta, você dá a cada consulta uma mini aula. E essa mini consulta a cada mini aula, chega uma hora que você é convidado para fazer a mesma coisa para um grupo maior. E foi assim que eu comecei a dar os cursos. E fácil, nem pensar, morria de vergonha de falar em público. Tá aqui hoje falando para vocês, olhando para uma câmera, para mim é uma vitória. É verdade. A Kátia me acompanha aqui, a gente se conhece há muitos anos. Desde antes de eu vir pra cá, desde 2004 que eu me lembro que eu te conheci. Imagina, faz mais de 10 anos que eu conheço essa moça aqui, que é um avião em termos de energia e na área da terapia. E o trabalho que ela faz é um trabalho que eu recomendo assim, de olhos fechados para qualquer pessoa que deseja viver da área da terapia, porque eu sei do comprometimento, da seriedade, da capacidade dela e de todo o trabalho que ela já executou como terapeuta, né? Então ela viveu na área, ela sabe falar sobre isso. Não é uma pessoa de teoria, né? E aí o que aconteceu? Veio o desafio. Desafio disse, vamos nos mudar? E eu, meu Deus, vou largar um emprego estável. Vou largar um concurso onde meu dinheiro é certinho, eu sei quanto eu vou ganhar por mês. Tava tudo perfeito. Por quê? Porque eu estava atendendo, concomitantemente trabalhando na escola, então eu estava com uma renda bem legalzinha. E eu brinco que eu fiz um desafio para o universo, porque meu ascendente é touro, e touro tem que ter os pés no chão em questão de dinheiro, né? E eu dizia para o universo, ok, já estou sentindo que eu tenho que fazer uma mudança e começar a viver como terapeuta. Me deem condições para isso. E eu dizia, eu rezava assim, ó, fervorosamente, me deem condições, porque vocês sabem que eu preciso saber onde eu estou pisando. É o meu jeito de ser, tá, pessoal? E aí o que aconteceu? Eu comecei a atender em uma sequência, começou a entrar uma grana legal, aí eu começou a aparecer indicações das indicações de outras pessoas. E eu dei meu primeiro curso de reiki, depois de mais de meio ano enrolar as pessoas, de pânico de ter que falar para elas. E eu recebi um salário em termos de atendimentos e no curso limpo para mim. E eu, opa! É um sinal. É um sinal. E eu consegui guardar o equivalente, todo o meu salário, só com aqueles poucos atendimentos que eu tive, com o reiki, para poder começar a pensar fazendo essa transição. Isso aconteceu uns 4 meses em seguida. E eu empurrando com a barriga, literalmente. Até que chegou uma hora que veio o checkmate. E o checkmate veio através do meu esposo, Bruno, que disse assim, Aline, vamos morar juntos, vamos vir pra cá? Vamos casar? Aí a gente resolveu realmente vir tudo pra Nova Petrópolis, porque na época ele morava em Gramado ainda, né? E eu vim pra cá apavorada. Porque na época o Bruno atendia e a Patrícia ainda atendia também. Eu disse, o que eu vou fazer lá? Uma das maiores crenças que eu derrubei na vida foi essa. Porque todo lugar que você vai, você tem o seu espaço. Você vai atrair as pessoas de acordo com o seu jeito de ser. Tem pessoas que precisam do que a Kátia tem a oferecer. É a energia dela, é o que ela viveu. Tem coisas que o meu jeito de ser vai atrair essas pessoas para perto de mim. Então não existe competição na nossa área. Quem acredita em competição não sabe nada de lei de atração. Não sabe nada. Me desculpe se você está escutando e tem essa crença. É bom rever. E aí eu vim para cá e essa foi a primeira crença que eu derrubei. E em seguida, a segunda crença, que foi uma bela de uma armadilha, foi que eu cheguei aqui e uma das consultantes da Patrícia era diretora de uma escola. E a primeira coisa que ela me fez foi me convidar para dar aula aqui. Te lembra disso? Lembro. Que eu fui para dar aula aqui, eu disse, pronta para dar aula, meio turno só. Eu pensei, nossa, perfeito, vou dar meio turno aula, no outro turno eu tô livre para trabalhar só nisso. Isso é uma armadilha. Uma bela de uma armadilha. E pessoal, então eu disse, não,
E de lá pra cá não teve plano B. Era só terapia. Ou era dar certo ou era dar certo. Não tinha segunda opção. E aí eu entrei de cabeça. Então eu estou oficialmente trabalhando como terapeuta, somente como terapeuta, desde fevereiro de 2008 aqui em Nova Petrópolis. Porque até então, 2 anos eu fiz concomitante com a área do magistério. Então eu vim pra cá e vivi disso. E estava disposta a viver tempo integral. E foi possível, tanto que eu hoje estou aqui. Vocês estão no meu estúdio aqui vendo um pouquinho dele, né? Que a Kátia veio aqui fazer a gravação. E eu estou entrando numa nova fase da minha vida. Para falar já agora ou eu posso falar depois? Pode falar. Eu estou entrando numa nova fase da minha vida porque hoje eu não estou atendendo mais de segunda a sexta, porque aí eu comecei a me regrar, né? Começar a colocar umas regras para mim mesma, porque tinha que ter vida também, tem que se equilibrar os 4 pilares da nossa vida. E aí eu estou encerrando então agora e eu estou fazendo uma transição. Porque o que acontece? Eu sempre gostei de escrever. Eu tinha muito as minhas agendas eram diários. Então eu escrevia muito o que tinha acontecido no dia, os ensinamentos que eu tinha aprendido. E eu comecei a sempre escrever e comecei a botar isso na mídia. Então o que aconteceu? Começou que eu recebia muitos e-mails. Muitas pessoas escrevendo depoimentos que era o que elas estavam vivendo, era o que elas estavam sentindo e elas estavam perdidas e elas não tinham como vir a Nova Petrópolis para serem atendidas, elas não tinham condições de pagar um atendimento e eu comecei a me compadecer disso aí tudo. Porque a minha vontade de ajudar, ela sempre existiu e é muito difícil para mim negar ajuda para alguém. Ainda mais alguém que, enfim, reconhece que precisa de ajuda, vem até você pedir ajuda. Puxa, para mim é muito difícil negar. E eu comecei primeiro respondendo os e-mails, até que a coisa foi se desenrolando, né? E hoje eu estou trabalhando com terapia online. Já estou indo para a minha segunda turma do grupo que é feito, eu trabalho com grupos, né? Com essa terapia online, com curso de evolução espiritual, que eu trabalhava presencial, tá online. E tem sido muito gratificante expandir a forma de terapia, não somente para presencial, e sim para online. E eu digo para vocês, a Kátia acompanhou a minha história, mas vocês que estão aí me escutando, que foi uma transição bem delicada, porque era difícil, né? Trabalhar, falar assim, em primeiro lugar, gerenciar um espaço, porque agora eu estou numa nova fase em que eu me descubro empresária. Uhum. Então, ok, eu precisei transitar e me adaptar. E aí entra a magia de tudo isso que a gente está fazendo. Porque você não só ajuda as pessoas a se ajudarem. Você, para conseguir ajudar elas a se ajudarem, você precisa crescer como pessoa antes. Essa é a magia, é uma engrenagem perfeita para as coisas acontecerem. Então, hoje, como terapeuta, eu alcancei meu teto máximo de atendimentos e só não atendo de segunda a sexta porque eu não quero, não dá por causa desse novo negócio que está acontecendo aqui, que é uma empresa chamada Caminho Solar, que tem todo um trabalho ali, eu tenho um site, YouTube, enfim, que você pode se procurar por esse nome que você encontra, e que eu estou tendo que me reinventar e me superar de novo. Então, eu alcancei meu teto máximo como terapeuta e eu não entendia por que eu precisava fazer essa transição que eu estou fazendo agora. Porque, puxa vida, foi um caos o início. Gente, não é fácil o início. Para mim que saía do assalariado, receber todos os dias um pouquinho e não gastar esse dinheiro, saber juntar, saber coordenar isso tudo, não foi fácil. E agora estou entrando numa nova fase em que está vindo tudo isso de novo. Porque na minha família não tinha parâmetro nenhum do que eu fazia. Meu pai era de origem católica, evangélica, e minha mãe de origem católica. Para começar, eu vim então de um casamento onde meus avós maternos não foram nem no casamento da filha, porque eles eram de uma outra religião. E aí eu, universalista no meio, querendo estudar, eu brincava muito e a mãe dizia assim, nossa, tu foi trocada na maternidade, porque não tem ninguém que fala isso que tu tá falando aqui na família. Ainda sofreu tudo isso, né? Minha família me chamou de louca quando eu disse que eu ia vir para Nova Petrópolis e que eu ia largar o magistério, um concurso estável, vida estável, prontinha para ser terapeuta. Eles queriam me internar. Essa é a verdade. E depois de um ano, gente,
depois de um ano em que eu enfrentei a minha família, eu segui meu chamado interior, porque eu tinha certeza que eu precisava fazer o que eu estou fazendo hoje, da mesma maneira que eu tenho a certeza que eu tenho que dar esse passo hoje que eu estou dando. E poder compartilhar isso aqui pra mim, nossa, passa um filme na cabeça da gente, né? Incrível. Obrigada por essa oportunidade, viu? Porque a gente às vezes esquece da nossa caminhada, né? O que fez, né? Só pensa no que tem pra fazer e não olha o que já fez. Exatamente. E eu olho hoje pra trás na minha vida e eu vejo que depois de um ano em que eu me mudei pra Nova Petrópolis, a minha família estava feliz por eu ter feito essa mudança. Uhum. Um ano. Um ano depois, gente. Muito rápido, né? Foi muito rápido. Eles estavam me vendo feliz como pessoa. Eles estavam me vendo feliz, a filha no casamento novo. Eles estavam vendo que eu estava tendo um retorno financeiro, que era a maior preocupação deles, que isso não se vive, disso não se come, como é que se vive de terapia? É isso Então, mesmo. milhões de crenças, né? Derrubadas uma a uma. Hoje eu vejo a minha mãe e meu pai me indicando. Meu pai, a última vez que eu vi, ele disse assim, Aline, eu preciso de uns cartõezinhos teus, porque os meus terminaram. Eu indiquei o último esses dias para uma colega de trabalho. Querido! Minha mãe, eu perguntei, mãe, quando eu te pergunto o que a tua filha faz, o que tu diz? Louca de curiosidade para saber o que ela ia dizer, né? Ela, eu digo que tu é terapeuta e que tu é palestrante. Eu achei chique, me emocionei, enchi meu olho de lágrima, porque minha mãe gritava comigo, desesperada, chorando no dia que eu disse que eu ia fazer essa mudança. E ver isso, eu tô arrepiada, não tem como explicar pra você do outro lado, assim, a sensação de você ver a sua família entendendo o seu chamado. Uhum. Do universo conspirando a favor e tudo dando certo, né? Por quê? Porque tu tá no teu caminho. É simples assim. E quando a gente tá, nosso caminho te brilha, né? É isso mesmo. E aí o universo conspira pra que tu vá fazendo os passos certos na hora certa. Tudo se combina, tudo dá certo. Agora, quando tudo tá dando errado, indica que você não tá no caminho. Então, precisa avaliar muito bem o que tá acontecendo pra não se sentir É verdade. no caminho, né? Nossa. E aí eu lembro então que um ano a minha família já percebeu toda essa radical mudança positiva na minha vida e me deu força. Aquilo me deu mais energia ainda para seguir em frente. Porque afinal de contas eu saí da minha cidade natal, mudei para uma cidade que eu só conhecia, acho que a Patrícia, o Paulo Henrique e o Bruno, né, que vinha para cá, e mais ninguém. E eu me lembro de ter sido muito bem acolhida aqui. Então, hoje eu olho para trás, aí eu fui trilhando esse caminho, eu tenho uma qualidade de vida que não dá pra... Eu nem imaginar... Se eu olho naquela época, eu não conseguiria imaginar que eu poderia ter uma qualidade de vida que eu tenho hoje. É uma qualidade de vida, assim, de, poxa, eu moro na Serra Gaúcha, vocês devem imaginar o frio que é aqui. De, às vezes, numa quarta-feira de tarde, eu mesma organizar a minha vida de ir pro cinema, ou ir pra ficar em casa, baixo as cobertas, com a lareirinha, na época que a gente tinha na outra casa, comendo pipoca e pegando um filme pra assistir. Uma liberdade, uma qualidade que não tem como imaginar. E uma liberdade financeira muito grande. Porque depois que eu comecei a trazer essa abundância, ela começou a vir tão forte, que eu comecei a fazer transição e começou a isso aparecer nas compras que eu comecei a fazer. Na forma de eu me vestir, na forma... Tudo. E aí eu lembro de comprar um carro à vista, assim, 0 quilômetro. E eu lembro da minha família levar um impacto de eu chegar com aquele carro. Porque pra eles, assim, meu Deus, a Aline tá indo muito bem. Então, o carro é quitado, é 0. Então, é um carro, assim, ó, que eu nunca imaginei que eu poderia ter. E hoje já tenho, ele tá quitado, 0. E isso causa um impacto muito grande na vida das pessoas, porque elas te veem como uma pessoa de sucesso. Elas te veem num relacionamento incrível, outro tic de sucesso. Elas te veem com uma vida financeira de sucesso, outro ponto. E elas começam a querer te seguir. Tu te torna um exemplo em cima disso. E é assim que a gente até se tornou professor, né, do curso de formação de novos terapeutas holísticos que tem aqui, para indicar para as pessoas, mostrar esse caminho que nós trilhamos, com muitas caídas, sim, né, Kátia? Muitos problemas, mas muitos desafios, muitos ajustes pessoais para aceitar, às vezes, a prosperidade na nossa vida, podendo ajudar as pessoas a se ajudarem. Isso é mágico. Não tem palavras que descrevam quando chega alguém e você consegue
achar assim, a solução, alguma coisa, que ela entenda o motivo daquilo e ela faça sentido ao ponto dela se comprometer 100% para fazer a mudança na vida dela. Ontem eu estava atendendo o último constante e ele veio da Bahia, especialmente para ser atendido por mim. E eu explicando para os familiares, gente, eu estou encerrando os meus atendimentos. Não, mas a gente quer você. Nós queremos você, pelo Itacir. Nós queremos você. Ok, tá, tudo bem. Veio e já tinha passado em psiquiatra, em psicólogo, já tinha feito, tava tomando remédio, indo no centro espírita. E, poxa, eram umas coisas bem do nosso dia a dia, que depois de 10 anos de experiência, a gente tem uma certa cancha no assunto, né? Acaba detectando um olhar mais especializado em enxergar o que há mais específico por trás. E foi pum, pum, pum. Ele saiu radiante. Feliz, já sorriso de orelha a orelha, se sentindo com uma paz de um problema que ele estava vivendo há 15 anos. 15 anos. E quantas pessoas chegam assim? Então não tem preço. E você poder receber e ter uma qualidade de vida, podendo ajudar as pessoas a se ajudarem, isso para mim é um presente. É uma dádiva. Muito legal. E Aline, fala para o pessoal, assim, em termos de números mesmo, o que tu, como terapeuta, regularmente, assim, qual era o teu salário de terapeuta? O que tu ganhava por mês? Eu sei que agora tu tá em transação, né? Mas, assim, eu quero que as pessoas saibam quanto é possível você ganhar como terapeuta. Deixa eu pensar aqui. Porque eu cheguei a não é ganhar dinheiro, né? Que a gente diz, a gente trabalha para fazer dinheiro, né? A terapia já chegou a me render meses de 15 mil, dependendo às vezes do que é trabalhado, porque usa a técnica da astrologia junto, aí a astrologia é um outro valor, então às vezes ia um pouquinho mais. Virava em torno de uns, eu vou te dizer que uma média ali seria uns 15 mil, tranquilamente, tá? É para ter qualidade de vida tranquilo, para te poder viajar, ir para onde tu Atendimentos, cursos, palestras, toda essa parte junto. Gama de coisas. Teve meses que eu recebi mais, porque aí, enfim, mas assim, uma média, assim, média daria de 15 mil. 15 mil, tranquilo. Ótimo. Tranquilo. Tu tem ideia de quantas pessoas tu já atendeu? Olha, eu nunca parei pra contar. A última vez que eu tinha parado pra contar, dava umas 3.100 e alguma coisinha, um pouquinho assim, contando os atendimentos. Mas é muita gente. É famílias inteiras. Vocês têm noção do que é ter uma família inteira mexida por uma pessoa que chega até você e depois essa família inteira resolve ela ir pra terapia também? Se obrigam a todos irem pra terapia. Porque aí todo mundo evolui junto, todo mundo se ajuda, fica muito mais Casais, fácil. terapia de casal, crianças, adolescentes, é riquíssimo. Pessoas de idade, é fantástico. Muito bom. É muito bom, eu recomendo, né? É uma coisa incrível esse nosso trabalho. Muito legal. Ótimo, Aline. Pra gente encerrar o nosso bate-papo, deixa uma dica para esses terapeutas, para aqueles que estão começando ou para aqueles que não estão dando certo, para aqueles que não estão prosperando, para aqueles que começam, mas não têm clientes. E para quem está começando, eu acho que a dica vai valer para essas duas situações, né? O que tu daria de dica para essas pessoas agora? Bom, eu acredito e eu vivi e percebo que todo início ele é um início que exige uma adaptação da nossa parte. E essa adaptação ela está ligada a um salto de evolução nosso. Porque se nós não estamos crescendo, nós não estamos evoluindo, é porque tem alguma crença em nós que está nos impedindo de dar esse próximo passo. Porque o universo é abundante. Você pega uma árvore, um pé de laranja, e um pé de laranja sustenta uma família inteira, com a quantidade de laranja que fornece. Então, por que nós não somos abundantes, iguais a um pé de laranja? Porque nós temos crenças que foram nos incutidas muitas vezes desde pequenininhos, ou de vidas passadas, do que a gente acabou vivendo. Então, é importante você entender que esse caminho na área da terapia, ela exige de nós um estilo de vida coerente com isso. Então, se você não tiver um estilo de vida coerente com o que você anda falando, o universo vem e começa a te sacudir. E aí você precisa observar quais são os aprendizados teus que você tem oculto, que essa profissão está te revelando. Porque terapia holística é uma profissão.
e que muitas vezes nós não nos valorizamos pela forma como nós nos apresentamos para vocês. Eu não vim de qualquer jeito aqui gravar esse vídeo. Eu me maquiei, organizamos, tem um estúdio, tem toda uma estrutura material envolvida ali. E nós não podemos simplesmente fazer uma doação altruísta, que é dar para o outro sem você não ter para você. Então é uma crença limitante acreditar que você tem que dar para as pessoas mesmo que você não tenha nem para si próprio. Não, é errado. É um trabalho que exige postura, que exige metodologia, que exige que você se dedique, que você estude e que você realmente tenha um porquê muito forte de você fazer isso. Porque senão fica onde você está, que é mais cômodo. Agora, se você tem um chamado para você realmente e efetivamente ajudar as pessoas a elas serem pessoas melhores na vida delas e isso tocar as outras que estão ao redor dela, você precisa entender que você vai precisar se especializar nisso. Viver isso, Viver né? isso plenamente. E então, não tem plano B. O plano é A e sempre vai ser o A, e é de ser terapeuta. E é claro que isso exige da nossa parte, muitas vezes, flexibilidade. Porque você acha que o caminho é por aqui, daqui a pouco o universo te mostra que é por aqui, e aí você tá lá insistindo aqui. Não é por aqui, aceita, reformula e vem pra cá. E daqui a pouco você tem um período de estar aqui vivendo esse aprendizado, de estar nesse degrau aqui, e daqui a pouco terminou esse aprendizado. Foi o que aconteceu comigo. Agora eu preciso subir um outro degrau. E eu estou subindo esse outro degrau usando a internet como uma ferramenta de terapia para as pessoas que estão espalhadas pelo mundo inteiro. É isso aí. Então eu estou hoje, Aline, tendo uma fase de transição, como diz a Kátia, porque eu estou me reinventando na versão Aline. Quando se fala assim, reinventar, em outras palavras, é você ajustar a sua missão, se alinhar mais aos seus acordos espirituais, que é uma coisa que eu trabalho fortemente. Então, para você fazer o seu próximo passo. Então, se você hoje está com dificuldade em viver como terapeuta holístico, você tem que entender que, por incrível que pareça, não se sabe ainda o que é terapia holística. Tem que ter paciência com as pessoas que estão ao teu redor e explicar com muito carinho, tá? E muitas vezes não adianta nem explicar. Tem que deixar pensar o que querem pensar para dar tempo para eles entenderem isso. 2, toda profissão exige de nós um ajuste de orçamento, exige uma transição que seja com o pé no chão, para você não ser um doador altruísta, né? Que é dar sem ter para si próprio, que é uma bela de uma receita para falir. Perfeito se você está fazendo isso. Não estou dizendo que você não pode fazer doação de vez em quando, seu dízimo, que a gente brinca. Faça, eu faço, a Kátia faz, todo mundo faz. Porque a gente recebe tanto, a gente tem vontade de devolver. E isso é importante. Então, se organize financeiramente para dar esse seu próximo passo. Põe a cara, escancare para as pessoas o que você faz. As pessoas precisam conhecer os benefícios do que você está fazendo. Não tenha vergonha de expor isso para as outras pessoas. E sim, tem um tempo para as coisas engrenarem e você se sentir de novo bem à vontade onde você está, para poder começar a partir dali receber aquilo que você merece receber. Então, existe um mercado novo, terapia holística já existe há muito tempo, mas ainda existe muito tabu em relação a ela. É verdade. E aí, por isso que eu acredito muito no trabalho que a Kátia está fazendo, porque estabelecer esse esclarecimento desses tabus faz com que pessoas, terapeutas incríveis, que estão abandonando a profissão por não estar conseguindo viver disso e deixando então de contribuir para o mundo ser um mundo melhor, comece efetivamente a entrar em campo e terem uma vida digna com essa profissão. Que tanto merece ser vista, né? Com certeza, e o mundo precisa, a autoajuda, o autodesenvolvimento é a área que mais cresce nesse mundo. O Alan Pax, né, querido, falou para nós que, pelo amor de Deus, se tem uma área que vocês estão certos de investir, que vai sempre ter retorno, é essa a nossa área. É a nossa área de desenvolvimento pessoal. Então, você está no lugar certo, e se você traz de backup de fábrica, que nem eu brinco, essa vontade de ajudar o seu próximo, ajudar ele a ser uma pessoa melhor, enxergar o que ele não está conseguindo ver, para encontrar o real motivo desse aprendizado, você está na área certa, só precisa ter um tempo, esclarecimento, subir degrau, adaptar-se a esse novo degrau para ser um profissional de sucesso. Como qualquer outro. Você vai começar qualquer outra profissão, ninguém começa tendo sucesso no início de cara. Ninguém explica algumas coisas na faculdade, a gente não aprende algumas coisas.
Que entenderam? Nem no mestrado, nada. Sou mestre em educação, nem no mestrado eu tive algumas pitadas que a vida só me trouxe. E a experiência favorece isso. Então, parabéns por você estar aqui hoje nos escutando, porque você está encurtando o seu caminho, ouvindo as experiências da Kátia, de outros profissionais que ela está apresentando aí para vocês, porque você não precisa sofrer metade do que nós já sofremos. É isso mesmo. A gente mérito seu. Encurtamos o caminho de vocês, para que vocês cheguem lá na frente mais rápido do que nós, né? Muito bem, Aline, muito obrigada pelas tuas palavras, que foram muito inspiradoras. Tenho certeza que vão ajudar muito você na sua caminhada. Acredito muito nessa proposta, a Aline também acredita, inclusive ela está trabalhando ainda com esta área, com outros projetos, ela tem o trabalho dos acordos espirituais, ela tem o site que é Caminho Solar, né? caminhosolar.com.br. Se você quiser conhecer mais o trabalho da Aline, entra lá no site dela, olha o conteúdo dela, ela também posta vídeos, artigos semanalmente para você conhecer mais do trabalho que ela está desenvolvendo agora na internet, que também é fantástico. E quero finalizar dizendo que se você ainda não participou do desafio Seja um Terapeuta de Sucesso, aqui embaixo vai ter um link para você se inscrever. E periodicamente eu faço palestras online, palestras ao vivo, onde eu falo mais de como você pode se tornar um terapeuta de sucesso, realizar sua missão, lotar sua agenda de clientes e ganhar 10 mil ou mais por mês. Então clica aqui embaixo e já se inscreve para quando tiver o próximo webinar você ficar sabendo e conseguir participar dessas aulas que são gratuitas e que têm o objetivo de te ajudar nessa caminhada de terapia holística, para que você seja realmente um terapeuta, mas que não só ajude as pessoas, e sim ajude a si próprio, seja feliz, faça o que você mais ama na vida, mas também tenha sucesso, porque é isso que eu desejo, é isso que eu sonho. Receber milhares de e-mails todos os dias das pessoas dizendo o quanto esse trabalho está sendo incrível para a vida delas. Um grande beijo e nos vemos numa próxima entrevista, no próximo vídeo. Forte abraço e até uma próxima oportunidade e obrigada mais uma vez.